A gente está em meio a um dos maiores desastres naturais que o Brasil viveu no século XXI. Se a gente levar em conta só o número de mortes, as enchentes do Rio Grande do Sul ficam entre os piores desastres dos últimos 30 anos, segundo a estimativa do Ministério de Desenvolvimento Regional. Especialistas concordam que esse não vai ser o último episódio desse tipo e estão alertando para a necessidade da gente se preparar. Até agora, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, encabeçado pela ministra Marina Silva, não parece ter assumido o protagonismo com relação às ações governamentais de enfrentamento da crise no sul do Brasil. Isso apesar da mudança de nome, que agora incorpora a preocupação climática, uma novidade anunciada pela Marina antes mesmo de assumir a pasta, em 2022. Sexta-feira, 17 de março de 2024. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais uma edição da Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A gente continua falando de meio ambiente e, de certa forma, de Rio Grande do Sul também. Hoje eu converso com um deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro, Carlos Mink, sobre o papel do Ministério do Meio Ambiente na formulação de políticas públicas que previnam também catástrofes ambientais como essa que a gente está acompanhando agora no sul do Brasil. O Carlos Mink foi secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro entre 2006 e 2008 e ministro do Meio Ambiente do governo Lula entre 2008 e 2010. Ministro, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo ao ICL, ao Em Detalhes também. Secretário, deputado, né? Boa tarde, Gabriela. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa de vocês, pelo espaço democrático de qualidade. E estamos aqui antenados, claro, sofrendo e aprendendo com essa desgraça prevenível. Eu estou acompanhando o espaço do Ministério do Meio Ambiente, sou companheiro da Marina Silva, né? Acho que ela está falando coisas que tem que ver. A gente tem que pensar na questão nacional da catástrofe climática, não de forma pontual, mas de forma estrutural, né? Aqui no Rio, para você ter uma ideia, quando eu fui secretário, depois da desgraça de Petrópolis, e morreu até mais gente em 2011, nós fizemos mapeamento de risco para todos os municípios, todos da região serrana, da Baixada, Angra, Paraty, Noroeste. Depois do mapeamento de risco, encomendamos para a universidade planos de contingência. O que é isso? O que fazer? Então, que encostas refluir, que rios e canais desobstruir e dragar, né? Que casas relocar. Grande parte dos prefeitos fazia o quê? Pegava o plano de contingência, o mapeamento de risco, botava uma escultura qualquer aqui em cima, estou botando aqui como exemplo aqui essa girafinha simpática, e continuavam, veja, licenciando condomínios, shoppings, naquelas áreas que o mapeamento de risco dizia nem pensar, que o plano de contingência dizia não. Então, eu tive que fazer uma lei para obrigar a eles a colocarem, todos os prefeitos, nos seus planos diretores e planos de uso do solo, as restrições do mapeamento de risco e do plano de contingência. Ou seja, nós não temos uma cultura de prevenção. Vou dar um outro exemplo bem rápido. Nós aqui no Rio, nossa equipe, entre 2009 e 2013, nós fizemos o plano para a Baixada Fluminense, Iguaçu, Sarapuí e Botas. Tem aí 800 mil famílias morando dentro do Rio. Nós tivemos que dragar, relocar as pessoas para lugares próximos, fazíamos audiências em ginásios com a Igreja Progressista, do Padre Bruno, que já nos deixou, milhares de pessoas. E conseguimos, com recursos nossos, do FECAM, recursos do Ministério das Cidades, né? Na época do governo Lula, conseguimos relocar 40 mil pessoas para áreas seguras. A gente saiu do governo há 10 anos.
Parou o programa. Agora morreu gente na Baixada, em Nova Iguaçu. Nem as bombas para succionar água que a gente botou lá não funcionaram porque estavam paradas por falta de manutenção. Então você vê que se conhecem as soluções e as pessoas têm um imediatismo produtivista. Hoje eu vi uma entrevista de 2 vereadores do Rio Grande do Sul, de direita, defendendo o corte de árvores para prevenir as inundações. O que essa turma tem na cabeça? E continuam no Congresso Nacional 26 projetos antiecológicos. Será que essa turma não está vendo essa tragédia, não quer aprender com isso, quer continuar na mesma toada? Temos que fazer com que a ficha caia no Congresso. Não adianta chorar, não adianta doar R$ 100, não adianta votar uma medida do presidente Lula para perdoar a dívida e continuar aprovando projetos que vão agravar essa situação. Já que o senhor entrou nessa questão mais macro, daqui a pouquinho eu quero saber a respeito da demissão do Jean Paul Prats na Petrobras também, mas eu queria aproveitar para perguntar sobre o papel da ministra Marina Silva no meio ambiente. A gente teve, por exemplo, o presidente Lula, nessa última quarta-feira, indo até o Rio Grande do Sul, anunciando medidas de emergência para a população local, e a ministra Marina Silva, por exemplo, não fez nenhuma fala nesse evento, né? Esperava-se que ela tivesse um papel de protagonismo nesse momento, já que a gente está falando de uma catástrofe ambiental e que o Ministério do Meio Ambiente precisa estar ali ativo, ou pelo menos aparentemente para a sociedade e para a população, tendo esse canal mais direto. Eu pergunto se essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, como é que o senhor está enxergando as medidas que estão sendo tomadas pelo governo Lula, ou se em alguma medida, eu já vi alguns especialistas usando esse termo até, e eu quero ouvir o senhor a respeito, está acontecendo algum tipo de negacionismo institucional, à medida que o governo continua caminhando no sentido da exploração dos combustíveis fósseis, por exemplo, da exploração do petróleo, ou ainda não deu nenhuma sinalização ao contrário disso. Vai ser uma pauta, o meio ambiente vai se tornar uma pauta, uma preocupação real do governo, ou a gente vai continuar só enxugando gelo em momentos como esse, por exemplo, que é talvez a maior tragédia ambiental que a gente já teve aqui no Brasil, e a gente vai ter que, além disso, né, como o senhor disse, ter preocupações de investimento para prevenção. Não dá para tomar essa preocupação, tomar essas medidas só na hora da urgência, né? Então, eu quero te ouvir em relação a isso. Olha, na verdade, você fez várias questões, colocou várias questões diferentes. Primeiro, vamos começar pela Marina. Olha, a outra vez que o Lula foi no Rio Grande do Sul, agora em Porto Alegre, no meio dessa crise, já foi a terceira, né? Ontem foi a terceira vez. A Marina falou mais, né? Eu acho que a coisa ficou mais concentrada na questão do auxílio de 5.100 para cada família, também na questão da dívida, da autoridade, que vai ser o Paulo Pimenta, que vai concentrar isso lá. Então foram mais coisas realmente de curtíssimo prazo. Mas nas outras vezes a Marina tem falado. Eu acho que o caso do Rio Grande do Sul é simbólico. Tem um documento de 2015, né, que um dos autores é o Sérgio Margulhos, um economista muito amigo meu, que foi diretor do Banco Mundial, 2015, portanto, há 9 anos, sobre a questão do sul do país, do Rio Grande do Sul, dizendo que a chuva ia ser muito forte, que os diques estavam subdimensionados, que a drenagem dessa água, o escoamento estava muito obstruído, que esses canais estavam muito estreitos. Isso escreveu há 9 anos atrás. Em 2020, há 4 anos, foi desfigurado o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. 54 artigos foram suprimidos ou desfigurados e o governador Leite sancionou. Eu até faço um trocadilho infame dizendo que não adianta chorar o leite derramado. Mas o que é certo é que ele sancionou. E, recentemente, no final do ano passado, ele sancionou um outro projeto que permite barragens em áreas de preservação ambiental. Lembrando que os deputados do Rio Grande do Sul
muitos conservadores são aqueles que estão em Brasília defendendo os projetos antiambientais, né? Anulação praticamente dos mecanismos do licenciamento, liberação de agrotóxicos, tirar as proteções de áreas de preservação, ou seja, eles estão fazendo lambanças na legislação estadual, fizeram já várias, e também na legislação federal que impacta no Rio Grande do Sul. Então, já pulando para a segunda parte da tua questão, mais complexa, Petrobras. Então, essa mexida na Petrobras tem vários aspectos. Tem a questão ligada ao desenvolvimento, aos investimentos, a componente nacional dos navios e plataformas. E eu acho que aí o setor mais conservador da direita lembra a Sete Brasil, que realmente correu mal, né? A questão da competitividade com os países asiáticos e outros, né? Mas eu acho que essa contradição pode ser superada. Por que a gente tem que decidir entre ou ficar com uma tecnologia atrasada, não competitiva, e, portanto, os feitos aqui são mais caros, ou criar empregos em Singapura, na Coreia, em Taiwan? Por que não investir para melhorar a tecnologia aqui e fazer as plataformas aqui com preços mais competitivos que não impliquem em prejuízo à Petrobras? Mas esse é um lado. O outro lado é a questão mais ampla que levou à demissão, como tratar os dividendos, como distribuir. O Prates até acabou, a tese dele acabou com o apoio do Haddad, convencendo e acabou sendo dominante, mas ele caiu de qualquer jeito porque estava batendo com o Rui Costa e com o ministro de Minas e Energia. Agora, a parte que você me perguntou, que me diz de respeito mais diretamente, é a questão ambiental. Petrobras é a maior empresa do Brasil, né? Eu, nesse caso, eu estou a favor da posição do IBAMA e do meio ambiente. Eu acho que forçar a barra politicamente para eles licenciarem a exploração na margem oriental do Amazonas seria um erro terrível. Como é que o Lula quer ter um protagonismo, né? Quer fazer a COP30, né? O Brasil voltou, né? O Bolsonaro, que eu chamo de bolsovírus, foi o maior parceiro da Covid, isolou o Brasil de tudo, da cultura, do comércio, do meio ambiente, viramos um pária ambiental. E agora o Brasil voltou. Outra coisa, eu conheço, Gabriela, profundamente o escritório de licenciamento de petróleo e gás do IBAMA. Fica aqui no Rio de Janeiro, mas é nacional. São pessoas top de linha, todo mundo tem doutorado. Eu tive há pouco tempo na defesa de uma das teses de doutorado, o orientador foi até o Emílio Larrovere da COP. Esse pessoal do escritório de petróleo e gás licenciou todos os poços do pré-sal aqui na bacia de Campos Macaé e na bacia de Santos. Vejam bem, se essa turma fosse xiita, que nem querem pregar na testa deles, não teria pré-sal. Foram mais de 500 poços do pré-sal licenciados por este escritório de petróleo e gás, que fica aqui no Rio e é top de linha, bacia de Campos Macaé, bacia de Santos. Então vamos simplificar que não dá para dizer que essa turma é xiita. Não teria pré-sal. Agora, não é só a ética do cuidado e da prevenção que a gente tem que ter. Uma área muito vulnerável. É a questão de o Brasil, que é a terra do sol, a terra dos ventos, a terra da biomassa. Nós queremos que o mundo avance na questão climática. E a gente vai começar a explorar novos poços que vão, caso descubra, caso seja tecnicamente viável, vão começar a render petróleo daqui a 8, 9, 10 anos. Então, que senha a gente está dando para o mundo? Que é para valer ou não é para valer a nossa questão? Eu concluo essa resposta, Gabriela, dizendo o seguinte. Eu fui ministro do Lula. Travei 10 guerras dentro do governo, literalmente, com vários ministros, entre os quais o Stefanes da Agricultura, o Lobão de Minas e Energia e o Alfredo Nascimento dos Transportes. O Stefanes queria levar cana para o Pantanal, o Lobão queria fazer 80 térmicas a carvão e por aí vai. Dessas 8 guerras, 10, ao contrário, dessas 10 guerras, em 8, Lula e Dilma me deram razão e a posição do meio ambiente avançou. Criamos o Fundo Clima,
o Fundo Amazônia, decreto de crimes ambientais, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das suas emissões de carbono, em desenvolvimento. Os desenvolvidos já tinham metas no protocolo de Quioto. Cada uma dessas coisas eu tive que enfrentar outros ministros, dar argumentos. E o Lula gostou disso. A gente conseguiu cair o desmatamento 50% na nossa gestão de 2 anos. O Lula foi ovacionado na COP de Copenhague, bom, primeiro porque ele é o Lula, enfrentou a fome, e além disso o Brasil foi o primeiro em desenvolvimento a ter metas. E ele gostou. Mint, olha, gostei, estamos indo num bom caminho, combinando desenvolvimento e preservação. Mas tem que ficar em cima dele, porque os produtivistas ficam o dia inteiro no ouvido dele. Tem que criar emprego, tem que fazer de qualquer jeito, tem que ter petróleo, tem que ter estrada. Então tem que ter, né? A Marina tá, mas não basta. O Haddad tem ajudado bastante a Marina. Mas é claro, esse governo nem é um governo de esquerda, é um governo de centro-esquerda com uma parte da centro-direita, que é essa turma que estão bancando esses 26 projetos antiecológicos no Congresso. Então, o Lula está no meio desse fogo, como sempre teve, e a gente tem que ter mais força, né? Os nossos cientistas, as universidades, os progressistas e políticos com cabeça ambiental, não só na esquerda, em qualquer parte, tem que colocar, não, olha a crise climática, olha o desastre do Rio Grande do Sul. A gente vai fechar os olhos para isso ou vamos mostrar que a gente é vanguarda e protagonista de verdade e não só no gogó? Perfeita essa sua análise, deputado. São tantos pontos aqui que eu fiquei aqui mentalmente concordando com todos enquanto o senhor estava falando, mas realmente tem um componente ali na atuação do governo Lula que é nada, são muitos entraves, né? Além do próprio capitalismo, é o agro, é o próprio Centrão. Como o senhor disse, a gente tem 26 projetos no Congresso que vão diretamente contra o meio ambiente, enfim, emendas. Mas eu queria te ouvir especificamente sobre a demissão do Jean Paul Prats, porque ela aconteceu em meio a esse socorro ao Rio Grande do Sul que o governo fez de forma adequada, né? Foi lá diretamente e demonstrou para a população que está ali, isso precisa ser feito, mas foi uma derrota para uma ala do governo, inclusive o jornalista André Trigueiro também, que tem uma experiência muito grande no meio ambiente, ele disse que foi uma vitória dos oleocratas. Eu queria te ouvir a respeito disso, porque de certa forma, o Jean Paul Prats também, ele era um defensor da exploração de petróleo na margem equatorial, né, uma faixa ali, hoje até a nossa colunista Cristina Serra, excelente jornalista, também explicava que é uma faixa que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, ou seja, passa por 6 estados. Como é que o senhor acompanhou essa decisão do governo Lula? Quer dizer, a Marina foi ouvida nesse processo da demissão, não passou pelo meio ambiente, porque realmente, o motivo da demissão, eu concordo, o senhor até colocou que foi a questão dos dividendos, né? Mas a substituta que vem aí, ela vai ter também esse perfil favorável à exploração do petróleo nessa região? É a discussão que interessa ao Brasil nesse momento, né? Ao meio ambiente, a todos nós. O país vai continuar insistindo na produção do petróleo? Ainda mais nesse momento, a gente parece que não está ligado, mas está muito ligado a essa crise no Rio Grande do Sul, né? Ainda mais nesse momento de crise, tomar essa decisão, não era agora o momento de uma sinalização, né? A gente está no momento de transição energética, a gente vai caminhar para mudar a chave mesmo, deputado? Ô, Gabriela, a Marina não foi ouvida. Nem eu acho que ela obrigatoriamente tivesse que ser ouvida, porque a questão central era a questão da Petrobras, dos investimentos, né? E de uma questão de fidelidade. O presidente Lula, ele ficou picado com o Prates, quando o Prates não atendeu o pedido do Lula de retardar a distribuição dos dividendos. Depois ele acabou até dando razão para a tese que o Prates defendia, e as ações da Petrobras naquele momento voltaram a subir, com apoio do Fernando Haddad, que para mim é uma pessoa extremamente lúcida, né? Então, inclusive ele foi ministro junto comigo, bem conheço ele, eu era meio ambiente, ele era da educação. A gente fazia várias dobradinhas, educação ambiental, vários outros pontos. Então, eu não acho que a Marina
Agora, eu também não acho que a questão da Petrobras com o meio ambiente se resume a esse ponto da margem equatorial, se bem que você tem razão. Esse é um ponto forte e conflitivo. Há várias outras questões. Biocombustíveis. Desde o meu tempo, eu defendi, porque como ministro eu fazia parte do Conselho Nacional de Energia, aumentar a participação do biodiesel no diesel. Né? O biodiesel vem da soja, da mamona, é um combustível renovável da biomassa. Então, a gente está hoje com B10, então 10 partes do biodiesel no diesel. A gente hoje já tem condições para chegar quase que no B30, 30 partes de biodiesel no diesel. Outra coisa, as grandes petroleiras do mundo estão investindo muito em solar, eólica, etc. Então, a questão é, a Petrobras vai ser uma empresa de petróleo ou vai ser uma empresa de energia? Então, essa é uma questão. E dentro disso entra o ponto que você está chamando a atenção, com razão, né, porque é um conflito, a questão da bacia. Você falou, com razão, chamou a atenção, que esta bacia vai até o Rio Grande do Norte. Mas veja, não é em todas as áreas que há restrição. Recentemente, o IBAMA licenciou para a exploração, nesta mesma bacia, em frente ao Rio Grande do Norte, que não tem os problemas que tem na área da Amazônia, onde tem lá povos indígenas, tem corais, né, tem mangue específico, tem um monte de coisas importantíssimas. Não tem estudo das correntes, para onde vai. Então, não é que toda a bacia tem esse impacto. Aquela área tem esse impacto. Agora, há uma outra questão. Como vai ser a transição de uma economia baseada, em parte, no carbono? É bom que se diga que o Brasil tem uma matriz bastante limpa. 60% da nossa energia vem da hidroeletricidade, das águas. Então, nós, ecologistas, né, tirando um ou outro mais xiita da nossa área, nós não defendemos, tipo, vamos zerar o petróleo. A gente defende uma transição, investindo menos em petróleo, parar com carvão, investindo cada vez mais em energias alternativas e, no caso do diesel, no biodiesel. E no sistema de transportes, não ficar mais dependente de ônibus e caminhão que emitem carbono e voltar para ferrovia, para navios, ciclovia, metrô. Então, a gente tem que pensar isso globalmente. Não é a Petrobras que vai fazer a transição, é o Brasil como um todo. Então, a gente tem que apostar em menos carros e ônibus, em mais trem e metrô, porque é isso que faz a cidade mais humana, mais respirável e mais sustentável. Agora, a Petrobras pode e deve, né, alinhando no que o Lula e a Marina dizem internacionalmente, que o Brasil voltou para o meio ambiente, vai ser um grande protagonista, tem que pensar globalmente, não só na questão da exploração do petróleo na foz oriental do Amazonas, mas pensando globalmente. Eu acho que ainda há uma distância entre a intenção e o gesto. A intenção proclamada é maior do que os gestos que estão sendo feitos, sobretudo porque a gente tem uma pressão de setores que compõem o governo, claro, que sequer são de esquerda, muito menos ambientalistas. Tem gente que se diz de esquerda que também não é ambientalista. Agora, tem gente que é claramente antiambientalista, e vários desses. Teve ministro que pediu licença para ir votar lá a favor do marco temporal dos povos indígenas, depois voltou para o ministério. Então, a gente está numa situação que o povo votou no Lula e fez um congresso reaça. O Lula tem que lidar com um congresso que é reaça e antiambiental. É uma situação dificílima que a gente tem que enfrentar com responsabilidade. Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. A gente poderia ficar horas conversando, né? Porque são tantos entraves que é difícil até a gente conseguir conversar, contemplar isso em meia hora. Mas eu quero agradecer a sua gentileza, e os pontos que o senhor trouxe aqui foram fundamentais para a gente começar a discutir. E eu acho que esse é um ponto fundamental, né? A gente
A ficha talvez tenha caído para a crise climática, mas o país precisa de muito mais. Como eu vi a opinião do Kennedy Alencar no UOL, eu acho que ele resumiu muito bem o momento que a gente está enfrentando. Eu quero te agradecer muito e te convido para uma próxima oportunidade a gente continuar conversando. Já está aceito, já está aceito. Eu que agradeço a você e mando aqui um beijo biodiverso e planetário para você e para os que nos assistem. Obrigada, deputado, para o senhor também. Até uma próxima. Um abraço grande. Até mais. Até. Gente, o Videocast em Detalhes vai ficando por aqui. Eu quero te lembrar que a gente vai ter um encontro. No dia, deixa eu só pegar aqui a data direitinho, no dia 26, que vai ser um domingo, 26 de maio, a gente vai ter um encontro com o pastor Henrique Vieira, para a gente falar sobre religião, reflexão, né? Vai ser um momento de profunda reflexão. Quem vai comandar essa conversa vai ser o Eduardo Moreira, junto com o deputado e pastor Henrique Vieira, que tem sido uma das vozes mais lúcidas que a gente tem no Congresso hoje, e inspiradoras, lutando contra a desigualdade, injustiças que permeiam a nossa sociedade. Então, você pode marcar aí na sua agenda que a gente vai conversar no dia 26 de maio, em busca do melhor da vida, lições do pastor Henrique Vieira, um encontro transformador que fará você repensar a vida. Então, para você participar dessa conversa, que vai ser online, gratuita e ao vivo, você acessa iclindetalhes.com.br, faz a sua inscrição para acompanhar às 8 horas da noite, um domingo. Não deixa de acompanhar, porque vai valer muito a pena essa conversa. Videocast em Detalhes vai ficando por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube. Na sequência, você tem Mercado e Investimentos. Depois, Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando que a gente está todos os dias nas plataformas de áudio, então você pode ouvir a nossa conversa em qualquer hora do seu dia, fazendo o que você preferir, lavar sua louça, limpar sua casa. Você pode nos acompanhar também nas plataformas de áudio. Obrigada e até segunda-feira. O amor grita contra todas as formas de opressão. Temos de negar o ódio e fazer do amor uma força revolucionária. São algumas das frases do pastor Henrique Vieira, uma das lideranças mais importantes, inspiradoras e corajosas do Brasil nos dias de hoje. Pastor Henrique Vieira vai ter um encontro com a gente no dia 26 de maio, um domingo, às 8 horas da noite. Um encontro onde ele vai nos passar lições sobre esse amor revolucionário. Vai nos contar uma história de vida inspiradora e vai nos inspirar a transformar também as nossas vidas. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Que possamos nós promover essa mudança revolucionária na nossa vida através do amor, como ensina o pastor Henrique Vieira.